Salve UI designers e UX designers, como é que vocês estão? Tudo certo? É o seguinte, Douglas aqui na voz e vamos dando continuidade aqui à nossa sequência de vídeos sobre Material Design, o Design System do Google. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre Interaction. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque eu tô achando que os vídeos estão ficando muito longos e aí a gente vai testar esse modelo aí a partir de agora. Vamos lá então. Vamos abrir o nosso querido browser. É o seguinte, a gente ainda está na parte de Foundations, né? Depois da parte de Foundations a gente vai para a parte de Styles, que é quando a gente vai começar a colocar mais a mão na massa. Então, por enquanto a gente está numa parte mais conceitual, né? Falando sobre as fundações mesmo do Material Design. E a gente já passou pela introdução, a gente já falou sobre acessibilidade, sobre customização, sobre design tokens e agora a gente vai falar sobre interactions. Então, interações em Material Design, ela é dividida em gestos, inputs, seleções e estados dos elementos, dos componentes. Hoje a gente vai falar sobre gestos e sobre inputs. Então, só relembrando, toda a base de conhecimento para o Material Design 3 está aqui nesse site, m3.material.io, e a gente vai percorrer de Foundations a Components. Vamos lá então? Então, essa é uma parte bem tranquila, bem simples de entender. Os gestos nada mais são das atitudes que o usuário tem diante da interface, né, para interagir com o aplicativo ou enfim, com a interface em geral. Aqui eles vão disponibilizar novamente os resources que a gente vai precisar usar para entender bem essa disciplina aqui do Material Design. Então, vocês já com certeza já baixaram aí o Design Kit para o Figma do Material Design. E aqui eles colocaram um link para o Material Design 2, né, para vocês se aprofundarem mais no assunto. Obviamente que a minha ideia aqui é não ser muito profundo, né, no conteúdo, porque todo o conteúdo teórico já está disponível aqui para vocês no Material. Então, a gente vai ver mesmo só um overview aqui. Então, vamos lá. O Material Design considera pelo menos 8 gestos e a combinação desses 8. Quais são eles? O clique ou toque, né? Então, o tap aqui vamos chamar de toque. O toque duplo, o toque longo, a rolagem, o deslize, o arrasto, o pega e mova e a pinça, tá? Então, em inglês, tap, double tap, long press, scroll, swipe, drag, pick up and move e pinch. E aí ele também considera que o usuário pode exercer uma combinação de todos esses gestos, tá? Obviamente, os gestos eles guiam as mudanças dos elementos dentro de uma interface, tá? E os usuários eles podem usar os gestos de uma maneira imprecisa. Então, pensando aí em acessibilidade, não é necessário que o usuário ofereça gestos precisos para que ele consiga interagir com a interface, tá bom? Isso a gente vai ver mais para frente. Então vamos lá, vamos entrar aqui para cada um dos gestos. O toque, ele é usado para navegar entre os elementos, então é o gesto mais simples que o usuário pode ter dentro de uma interface, né? Aqui nesse exemplo, não sei se a gente vai conseguir assistir, porque a minha internet aqui ela tá com algum problema. Enfim, o toque simples, por exemplo, nesse caso aqui, como mostrando uma listagem de artigos, quando o usuário ele dá um toque
em cima da listagem do artigo, do item na listagem, ele consegue navegar pro artigo completo para que ele leia. Então esse é o gesto mais simples. O toque duplo, ele serve para, por exemplo, em uma imagem, no Android, quando você dá um toque duplo, ele aumenta o zoom da imagem. Então ele tem essa intenção e é meio que natural para o usuário. Tá? Os gestos é uma forma natural dos usuários interagirem sem ter que pensar muito. Então, no toque duplo, o usuário ele consegue dar zoom em elementos. Tá? O toque longo, aqui no Android, ele consegue exercer uma interação que está oculta, né? Então vamos ver aqui no vídeo de exemplo. Aí, nesse caso, aqui que é uma listagem, quando o usuário ele dá um clique duplo, nesse caso aqui, o que ocorre é uma seleção no item, né? Então ele toca, segura e a partir de agora o item está selecionado. O Scroll and Pen é o mais básico de todos. Ele serve para rolar a página tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então o usuário ele tem que ser apto a fazer isso, a interface que a gente desenhar. Então hoje em dia a gente usa muito, por exemplo, muito carrossel com rolagem horizontal, principalmente no mobile. Então o Scroll and Pen ele tem justamente essa função de rolar a página para baixo, no sentido, né, obviamente no sentido vertical ou no sentido horizontal. Deslizar. Obviamente, como o próprio nome diz, ele consegue deslizar os elementos dentro da interface. Aqui nesse exemplo, o que está acontecendo aqui é que o usuário ele abre um outro item de ação dentro da listagem, dentro do item de uma listagem. Então aqui, por exemplo, quando ele arrasta, aparece o botãozinho para ele favoritar o item, né? Isso aqui é muito usado no iOS. Esse swap ele tem uma segunda função no Android, que é uma função chamada de Predictive Back. Quando você abre, por exemplo, um componente como o Bottom Sheet, ou um Search Bar, ou um Slide Sheet, e você não quer efetivamente, você desiste de fazer alguma interação nesse componente, você usa o Predictive Back, que é um swap para a esquerda ou para a direita, para voltar, né? Voltar uma tela. Olha aqui, então ele clicou, abriu o bottom sheet aqui nesse caso, vamos rever. E aí, se ele clicar e arrastar para a esquerda, ele vai voltar para o estado anterior na interface. Isso aqui é muito útil, inclusive. Então ele abre o componente e ele desiste de fazer alguma ação. Ao invés dele clicar lá em cima na parte escura, ele consegue arrastar ou para a esquerda ou para a direita, no sentido de voltar. Agora sim, ficou bom. No sentido de voltar para o estado anterior da interface, né? Isso aqui também é muito usado nas interfaces da Apple, né? iOS e macOS também, mas aqui no Android também é utilizado. O gesto de arrastar, ele serve justamente para reordenar algum elemento, inclusive o gesto de arrastar e o pick up and move, eles são bem parecidos. A diferença é que no drag, o usuário ele não precisa de fato pegar o elemento, né, e levar ele para outro lugar. Então ele no drag aqui ele consegue selecionar algum item e arrastar pela tela para, nesse caso aqui desse exemplo, para reordenar. No exemplo aqui do pick up and move, ele também vai fazer a mesma ação, só que de uma forma um pouquinho diferente, né? É como se ele destacasse o
o elemento da página, então ele pegou, né, pickup, e aí depois ele movimenta. Então pickup é move. Aqui nesse caso ele fez mais ou menos a mesma função do drag. Ele seleciona um elemento e aí ele arrasta e deposita o elemento em alguma outra parte da interface. E o movimento de pinça, obviamente, é principalmente para dar zoom, né, em algum elemento. Só que aqui em Android ele também serve para abrir uma imagem, no caso de uma galeria. Então, se ele der um zoom, a interface vai entender que o usuário está querendo ver a imagem em um tamanho maior. Então, se ele der um zoom out, a interface traz o elemento para primeiro plano, né, no caso aqui dessa imagem, e se ele der um zoom in, ele vai tirar a imagem do primeiro plano e voltar ela para a listagem da galeria. Então, vamos ver. Zoom out, ele abre a imagem. Zoom in, ele retorna o elemento para a listagem da galeria. Muito útil também. E já que eu estou falando muito de iOS hoje, esse gesto no iOS, ele, por exemplo, no rolo da câmera do iPhone, quando você faz isso, ele aninha as imagens da galeria de uma forma diferente. Então, por exemplo, se você tem muita imagem no seu aparelho e você está procurando alguma específica, alguma foto, e você dá um zoom in, no caso do iOS, a galeria, as thumbs da galeria vão ficar num tamanhozinho menor e no mesmo espaço ali vai mostrar muitas imagens ao mesmo tempo, né? Então, no iOS, esse gesto de pinçar, ele também dá zoom na galeria em si e não só no elemento. E aqui, o Compound Gesture. O usuário ele consegue unir vários desses gestos que a gente percorreu aqui dentro de um único elemento. Então, aqui, por exemplo, no mapa, se ele usar o movimento de pinça, ele consegue dar zoom em alguma parte do mapa, mas ao mesmo tempo, se ele arrastar, é o mesmo elemento da interface, mas se ele usar o movimento de drag, por exemplo, ele vai conseguir navegar pelo mapa com o pan, né? Vamos ver novamente. Então aqui é uma combinação do movimento de pinch, né, com o movimento de pan. Isso. Agora deu para ver direitinho. Novamente. Movimento de pan, swap, né? E agora o movimento de pinça, pinch. Então, é uma combinação de dois elementos. Agora a gente vai falar de inputs. Bom, inputs é bem básico, é um conteúdo bem tranquilo aqui. Nada mais é do que dispositivos que o usuário ele usa para interagir com a interface. Nesse caso, o usuário ele pode usar inputs externos, né? Por exemplo, um mouse, um trackpad embutido num notebook ou um trackpad que é separado à parte, e o teclado físico. Então, é importante que você, enquanto designer, principalmente enquanto designer de experiência, entenda até onde o usuário pode chegar com esses dispositivos, né? E aqui nessa parte, no Material, ele especifica justamente isso. Então, ele vai falar aqui sobre os componentes de cada dispositivo daquele. Por exemplo, o movimento do mouse e do trackpad, ele vai mostrar, como eu estou usando aqui o trackpad no notebook, ele vai mostrar o cursor na tela, certo? Como vocês estão vendo. No caso do mouse, que eu estou usando agora, a mesma coisa. O primeiro clique do mouse, ele serve para interagir diretamente com o elemento, mas ele também serve para, no caso do mouse, para selecionar, né, textos. O clique da direita, ele serve para abrir o menu de contexto, que vocês não vão ver, porque no OBS aqui ele não está pegando o menu de contexto, mas aqui na minha tela está aberto, quando você clica com o botão direito.
abre aquele menuzinho de contexto, como salvar a página como, salvar a página no Pocket, enviar a página para dispositivo, enfim. Isso eu estou vendo aqui no computador, né? Cada dispositivo vai mostrar um menu de contexto diferente. E aí o hover, ele também altera o estado de algum elemento, principalmente em botões, né? Botões, a imagem também, quando você pousa o mouse sobre uma imagem e o sistema foi desenvolvido para permitir que aquela imagem seja aberta, como numa galeria, o cursor vai mudar, por exemplo, para uma lupa ou para uma mãozinha, né? Aqui a parte de selecionar é a mesma coisa que eu falei ali em cima. O mouse wheel e o trackpad two fingers serve para rolar, né, a página. Então você usa tanto a rodinha ali do mouse quanto os dois dedos no trackpad para você fazer scroll. O movimento de pinça no trackpad ele serve para dar zoom, né, igual eu tô fazendo aqui agora. Também dá para fazer isso usando o Ctrl, né? No caso se tiver um PC, usando o Ctrl e a bolinha do mouse, você também consegue dar zoom nos elementos ou na página. E o teclado físico, ele pode ou não mostrar o teclado digital. Então, por exemplo, em alguns casos, em algumas interfaces, quando o teclado físico ele é desabilitado, o comportamento que se espera é que o teclado digital ele apareça, né? Para que o usuário não fique vendido ali durante a navegação. Então aqui as interações do mouse e do cursor, como eu falei lá em cima, o primeiro clique ele serve para selecionar, né? Tanto para selecionar quanto para às vezes arrastar elementos também. O clique secundário, que é o clique com o botão direito, né, como default, isso também pode ser alterado, né, dependendo da acessibilidade. Ele serve para abrir menus de contexto. Então aqui está um exemplo. O usuário clicando num card com o botão direito e abre um menuzinho de contexto ali para ele interagir. O hover ele acaba alterando o estado de um elemento. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, o hover não está habilitado, né? O mouse não está em cima. Nesse segundo, quando você repousa o mouse sobre o ícone, vai abrir a área de clique aqui. Então ele está num estado de hover agora. No mesmo caso do botão, quando você posiciona o mouse aqui em cima, ele vai alterar a opacidade. Isso a gente vai ver quando a gente estiver lá em Styles. E aí aparece uma sombra também para o elemento subir e ficar mais próximo do usuário. Então, aqui é o mesmo caso, na listagem, o item ele aparece selecionado. Como eu mencionei anteriormente, quando você repousa o mouse sobre uma imagem e essa imagem tem algum tipo de ação, o cursor tem que mudar para o usuário saber que ali ele pode fazer alguma ação, né? No caso, ou abrir uma imagem na galeria ou alguma coisa nesse sentido. O iBeam, que é esse íconezinho aqui, quando o usuário passa o mouse sobre um texto e esse texto ele pode ser selecionado, o cursor precisa mudar para esse tipo iBeam, então ele deixa de ser uma seta para ser um iBeam, para que o usuário entenda que ali ele pode selecionar o texto, né? Aqui é a mesma coisa. E aí é importante que quando o texto ele não ofereça nenhum tipo de ação, e aqui nesse caso o usuário ele não tem o poder de selecionar o texto dentro da interface, não é intuitivo mudar o cursor para um iBeam. Então isso aqui é uma recomendação para não se fazer se o usuário não tiver a autoridade aqui para selecionar o texto, porque senão o usuário vai ficar numa situação ruim aqui nesse caso, né? E aqui a recomendação para seleção de texto. Então, quando o usuário ele selecionar, é importante
que a, a área de seleção ela tem apenas uma cor, né? Então ela fica destacada do restante do texto. E é importante que o Touch Control aqui, no caso de dispositivo touchscreen, né? Ele não fica em cima da parte selecionada, então tem que dar uma distância entre a parte selecionada e o menuzinho de Touch Control. E no caso de usar mouse, a mesma coisa, né? No dispositivo físico aqui, quando o usuário selecionar o menuzinho de contexto aqui, ele tem que aparecer longe ou não aparecer em cima do texto selecionado, né? E aqui o gesto e o comportamento da rodinha do mouse e do gesto lá no trackpad usando os dois dedos, né? Two finger, que é justamente para rolar o componente que tenha a possibilidade de scroll. Aí aqui é a diferença entre scrollar utilizando uma tela touchscreen e scrollar utilizando o mouse. Ou seja, quando você está num dispositivo touchscreen e você clica e arrasta, o que acontece naturalmente é a rolagem da tela. Agora, nessa mesma tela, se o usuário estiver utilizando um dispositivo físico, o mouse no caso, clicar com o botão principal e rolar, ao invés de scrollar a tela, vai selecionar o texto e a imagem. E aqui a rolagem horizontal, que é um artifício muito utilizado ultimamente, né, para esconder galerias longas ou vários cards, enfim, isso aqui é muito utilizado no mobile. E é importante que o usuário entenda que esse componente ele pode ser rolado, isso tem que ser intuitivo. Então, no caso de um dispositivo touchscreen, o usuário, isso vai ser meio que natural para o usuário, rolar a tela, né? Vai ser um instinto natural. Agora, se ele estiver utilizando um mouse, já não é tão natural assim. Então, é importante para o usuário que a função de rolar ela esteja habilitada para ao rolar a rodinha do mouse, né? Então a rodinha do mouse ela serve tanto para rolar a página verticalmente quanto para rolar horizontalmente os elementos, os componentes que o permitem, né? E aqui o que eu falei anteriormente também, quando um teclado físico ele está plugado no dispositivo, o teclado virtual ele tem que desaparecer, porque não faz sentido essa redundância, né? A não ser que o usuário queira realmente. Agora, quando o dispositivo físico, o teclado físico for desplugado, é importante que o teclado virtual ele apareça para o usuário não ficar vendido ali na interface. E aqui, as interações comuns que o usuário tem por instinto. Então, por exemplo, a tecla de Enter dentro de um chat é natural que envie a mensagem, né? E isso aqui, obviamente, é parametrizável pelo usuário. Eu, por exemplo, em dispositivos móveis, eu não gosto de utilizar a tecla Enter para enviar a mensagem, porque você pode, de repente, enviar uma mensagem que você não acabou de escrever por acidente. Então, mas esse é o meu comportamento de uso, né? Tem gente que gosta. Agora, em desktop, eu já prefiro que o Enter esteja habilitado, porque eu navego muito utilizando só o teclado, né? E a barra de espaço, ela serve para dar pausa em vídeos, então o usuário espera que isso aconteça dentro de uma interface. Beleza? Pessoal, hoje esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, né? Como eu falei, eu vou dividir essa parte de interaction em duas partes. E a gente finaliza por aqui essa parte, beleza? Aí no próximo vídeo eu vou falar sobre a parte de seleção e a parte de states. Essa parte de states é bem interessante. E aí a gente vai olhar
o Material Kit lá no Figma para vocês entenderem os estados de cada um dos componentes. Lembrando que a gente está na parte de Foundations, então a ideia aqui nessa parte é só fazer um overview de tudo mesmo. Quando a gente partir para styles e componentes, aí a gente vai utilizar mais o Figma, vai redesenhar algumas coisas e fazer algumas coisas na prática. Por exemplo, fazer os tokens, né, para os elementos que a gente criar, e aí vocês vão entender como que tudo isso funciona na prática. A gente está quase acabando Foundations, então no próximo vídeo, repetindo, a gente finaliza a parte de Interactions e depois a gente vai para a parte de Layout. Aqui. Aí a gente vai entender o Layout, aplicar e o Canonicals Layouts. Beleza? Então tá quase finalizando a parte de Foundations. Eu sei que vocês ficam aí ansiosos para colocar a mão na massa mesmo, para ver os conteúdos na prática, mas vamos percorrer essa parte de Foundation, porque com esse conteúdo bem fixado, com a fundação bem estabelecida, fica mais fácil da gente entender as outras partes. Beleza, beleza? Então dá aquela força aí pro canal, lembrando que eu tô só começando, essa aqui é a primeira playlist, a primeira série de vídeos que eu tô fazendo aqui pro YouTube. Então dá força aí pro mano, seguindo o canal, né? Se inscrevendo, curtindo o vídeo, mandando aí pros seus brothers e pras suas sisters aí que são designers também. E dando aquela força aí nos comentários. Beleza? Tamo junto.